É um tema um pouco polêmico, o minimalismo, e ele tem intersecção com muitas áreas, e a gente tem vivido um momento muito turbulento, que essa discussão, essa reflexão traz um pouco como novas formas da gente pensar de uma forma otimista, né? Então, algumas possibilidades num momento como esse. Falar de minimalismo, então, eu queria começar do zero. Então, eu queria propor uma experiência primeiro, e essa experiência seria como esvaziar a mente um pouco, como a gente tem muitos pensamentos, focar um pouco no agora. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos. Respira no seu tempo. Relaxa a língua, tira ela do teto do céu da boca. Relaxa a mandíbula. Respira no seu tempo. Relaxa o ombro. Sinta-se confortável onde você está sentado ou em pé. Sente o seu corpo nesse espaço que ele está. Respira. Mantenha os olhos fechados. Relaxa o ombro. Relaxa a língua de novo. Você está presente? Então, agora a gente vai começar a falar de minimalismo, que é o estar aqui e agora. Para o minimalismo existir, precisa do caos, senão ele não existe. E a gente começa aqui com um paralelo da moda e da arquitetura, que vem ali de uma época da monarquia, assim, como uma herança com muitos detalhes. Então, é uma época que tem uma manutenção que precisa do outro. Então, o minimalismo ele vem para trazer um pouco da independência.
Aqui a gente consegue fazer esses dois paralelos com tanto do ornamento na arquitetura quanto na roupa. Então, na época, dá para enxergar? As mulheres, elas não tinham a independência de vestir a própria roupa por conta dos ornamentos. Precisava de funcionários, ou da época escravocrata, para vestir essa mulher. Então, ela precisava ter o corpete, que tem a estética feminina, que é o corpo feminino, e os ornamentos. A mesma coisa para a arquitetura. Tem essa manutenção de limpeza, que precisa sempre do outro. Aí a gente vem para 1908. Adolf Loos é um arquiteto e ele começa a questionar o essencialismo. E ele decreta até como um crime, por essa questão de você sempre depender do outro. Então, ele começa a questionar a ornamentação e trazer um pouco da utilidade, da praticidade e da essência para o dia a dia. A gente vem para a Alemanha, que é um países principais para falar de design, de arquitetura, de minimalismo. Então, tem essa importância na história. Começa a vir o modernismo com uma filosofia minimalista, né? Então, vem a Bauhaus, começa a simplificação do design, começa a questionar o que deixar mais democrática o design, e tem essa relação de design e arquitetura, né? Então, Mies van der Rohe, ele é professor lá e arquiteto, e ele começa a trazer um pouco do menos é mais na Bauhaus. E começa essa frase. Em 1925, ele fala numa entrevista, e essa frase ela é usada até hoje. A gente vem para o Japão, que ele tem uma questão espiritual, uma questão de meditação, que traz o budismo. Desde 1191, o Zen budismo japonês começa a questionar tanto as cores quanto a espiritualidade e os objetos. Então, o Zen ele vem aí trazendo, se você mora sozinho, por exemplo, ele questionando que você não precisa ter 2 copos, 3 copos, 5 copos, se você é uma pessoa só, e você começa a ter esse mesmo objeto para várias funções. Então, vem o minimalismo aí desde da filosofia Zen, e a questão da roupa, como um reflexo do respiro visual, fala muito do preto e do branco. Então, começa a trazer um pouco de moda, um pouco de minimalismo na cor, desde a época Zen. E a questão da meditação, que é o estar presente, vem, antes de tudo, como a espiritualidade que representa isso. A espiritualidade do Japão, ela reflete muito na arquitetura japonesa. Então, começa a pensar nessas paredes móveis como mais utilizar de várias formas a arquitetura. Então, tem também a valorização de materiais naturais, essa relação com a natureza. Então, a espiritualidade está muito presente na arquitetura japonesa. Aí a gente vem para a França. Muito importante para a moda. A Coco Chanel, ela começa a viver uma época da ornamentação. Então, tem a questão do corpete, da mulher sempre, até para pentear o cabelo, você precisava de uma outra pessoa. Então, a mulher ela não tinha uma função, ela não precisava trabalhar, ela só precisava cuidar da casa e nem se arrumar, ela se arrumava, porque tinha alguém para fazer isso por ela. Então, ela dependia muito do outro, e como ela não tinha uma profissão, um trabalho, não precisava ter uma roupa útil. Então, a Coco Chanel começa a questionar essa independência da mulher e vê que a mulher precisa trabalhar, ela mesma começa a trabalhar, a costurar, e ela vê isso como uma oportunidade, uma época que ela mesma começa a usar roupas masculinas, funcionais, para a própria independência, que ela viu que no relacionamento dela, ela não queria depender do namorado para sempre. Que essa época, isso era muito comum. Então, ela começa a trazer o bolso como uma função na roupa para a mulher, para essa independência, que ela precisava abaixar, ela precisava trabalhar, e com a ornamentação ela não conseguia.
ela começa a trazer também as cores. Então, tem uma história que ela vai numa loja de tecido e o vendedor fala assim: mas preto é uma cor masculina, você não quer uma cor mais feminina? Ela: não, eu quero preto mesmo. Então, ela começa a trazer o preto e esses tons masculinos para o dia a dia da mulher. Então, ela começa a trazer na modelagem, também na alfaiataria, esse corpo, que ela não é um corpo feminino, ela é um corpo de modelagens amplas. Então, ela traz esse empoderamento na roupa, na cor e na questão da própria independência da mulher. Então, se a gente começar a falar de minimalismo, a gente tem 3 países importantes. Seria a Alemanha na arquitetura e no design, o Japão na filosofia de vida e da arquitetura, e a França como moda e comportamento. A frase da Chanel, moda é arquitetura. É só uma questão de proporção. Começa nos anos 50 a vir a moda arquitetônica, que a Balenciaga traz, que ela desmistifica muito o corpo da mulher, né? Então, começa a trazer novas formas que para a época era revolucionário. A t-shirt ela sai como uma roupa de baixo, que era como se fosse uma lingerie para o homem, embaixo da camisa, e ela começa a ser usada no dia a dia. Por conta da época da guerra, eles começam a conviver muito junto, então sente muito calor e eles começam a tirar isso virando moda. E aí vem o conceito de praticidade e funcionalidade e ganha o nome de t-shirt por conta da modelagem dela, que é formato em T. Então, ele vem aí como uma estética muito forte, mas, ao mesmo tempo, ela é muito estética e ela é muito expressiva. Mas ela é puramente a questão estética. Então, tem esse boom criativo da criatividade, começa a vir na arte, na questão internacional. Os Beatles trazem a alfaiataria. As roupas femininas é a época que vem a primeira saia, mini saia. E como o homem pisou na Lua, nessa época, vem uma moda espacial. Então, tanto na arte quanto na roupa e até na arquitetura, dá para ver uma inspiração da Lua, uma inspiração de universo. Então, a gente vê muito aqui no Brasil, na época, o neoconcretismo, e dá para ver muito prateado nas obras da Lygia Clark. Então, tem uma inspiração da época do Space Age. Aí vem também o neoconcretismo traz a questão da forma, né? Então ela não é uma obra que é uma paisagem, ela também não é um quadro, ela é um objeto geométrico que questiona a relação com o espaço. Então tanto a sombra, tanto a forma, ela começa a ser questionada de uma forma minimalista, geométrica e a mistura do Space Age. A poesia concreta também é uma resposta disso, que ela sai daquela poesia tradicional e vira quase um design gráfico, né? Então ela começa a contar uma história, às vezes com uma palavra. A bossa nova ela tem muita influência dos Beatles na questão de estilo. Então tem esse estilo mais elegante, a alfaiataria ela vem muito. E Oscar Niemeyer, que ele começa a trazer um pouco da forma como principal da função. Então, é uma época que começa a vir muito a questão da forma. Hein? O que a Bauhaus começava a questionar, a função antes da forma, a forma acaba sendo o resultado da função. Oscar Niemeyer traz o contrário, que a estética vem muito forte, só que não só na arquitetura, mas é uma época que a estética é muito forte. Então, a função ela acaba não sendo uma prioridade. Se a gente for relacionar um pouco a questão de Oscar Niemeyer, de estética, eu trouxe um pouco do nosso trabalho de desfile, que é a mesma história. A gente tem a parte lúdica, que você tem uma narrativa e você conta uma história na passarela. E ela vem muito estética, que é diferente do comercial. Então, tem um paralelo tanto da arquitetura quanto na arte, que é esse lado lúdico de contar uma história.
Aqui o nosso processo criativo. No desfile, como a gente conta uma história, a história que a gente começa a contar é a própria história do minimalismo. Então, a gente se questionou qual era o objeto mais minimalista que a gente lida ali no dia a dia e que vem antes da arquitetura. Então, vem a folha de papel, que é uma folha branca e é onde todas as ideias começam. Então, inspirado na folha de papel, a gente fez um desfile. Então, junto com a parte lúdica, a gente traz a cor. Então, as formas são bem inspiradas no papel, corte a fio. E tem até uma inspiração da alfaiataria, eu e o Cauê, sócio fundador. E a gente questiona muito tanto a moda quanto essa história da arquitetura, né? Que é tanto o conceito, mas tem o impacto da moda, que você tem que inovar. Então, tudo que ninguém esperava era cor, um desfile colorido. A gente começa a trazer isso, mas de uma forma, uma alfaiataria mais confortável. E esse primeiro desfile foi no MAC USP. Então, foi bem simbólico contar essa história com Oscar Niemeyer, né? Então, ele estava ali presente nessa questão de forma. Aqui um pouco de detalhe da folha, né? Então, a própria costura ela começa a trazer essa estética mais plástica, mais de uma textura lisa, né? E é engraçado como a gente olha assim, tem até uma inspiração da época da Lua, né? Então, meio Space Age, esse look aqui, por exemplo. E aqui os bastidores, como realmente é. E aí vem o nosso segundo desfile, que como ele vem contando a história do minimalismo, ele começa na folha de papel, em seguida ele vem para a arquitetura, que é onde começa a se questionar o essencialismo, onde vem a Bauhaus e onde vem Mies van der Rohe. Então, um pouco de processo criativo que tem muito a ver com a arquitetura, que é a construção da forma, né? Então, essa é uma gola, como ela é feita ali no próprio modelo, a modelagem dela, como é o modelo que vai usar é o mesmo modelo que vai usar na passarela, então ele mesmo acaba tem que ser tudo feito sob medida. E o que vira depois? Então a gente traz muito esse questionamento de estrutura, de forma, principalmente falando de curva, vem contando essa história da forma que é minimalista, mas ela não é reta, então ela tem essa mistura com a curva. Aqui também tem muita inspiração de Oscar Niemeyer. E aqui a gente começa a questionar essa questão de estrutura. Então, é um vestido que ele não cai, né? Ele fica ali nessa rigidez. Nessa peça aqui tem como se fosse um arame na manga, que ele começa a trazer essa ideia de esqueleto também, como ela funciona na arquitetura. Essa peça também ela é muito inspirada na questão da forma, e você vê claramente que ela não é tão funcional, mas ela traz muito a questão estética. E até o próprio desfile, né, a questão de contar uma história, de ter uma narrativa, dá para ver essa transição, que a cor, e ela passa ali para a mochila e ela vai para outra peça. Então, o desfile todo ele tem essa narrativa de contar uma história, tanto nas cores quanto nas formas. Então, a gente falou muito de estética, muito de arquitetura, e a gente vem para os anos 60, que a gente veio dos anos 60, então não existia o estilo jovem. Nos anos 50 começa o sonho americano, e as roupas são todas pensadas na pessoa adulta, né? Então, nos anos 60 que vem a moda jovem, e por isso que teve esse boom de criatividade,
porque começa a ser pensado em uma atitude, em um comportamento. Mas, ao mesmo tempo, o consumismo ele cresce muito com a estética e com essa criatividade. Então, a gente vai ali para 1970, que tem essa liberdade de expressão e esse questionamento do consumo, o que tem tudo a ver com minimalismo e, ao mesmo tempo, não tem nada a ver esteticamente. Então, se a gente for parar para pensar, ele vem tanto de uma mistura dos anos 60 na questão estética, mas ele vem filosoficamente com o conceito dos anos 70, que é começar a se questionar por que eu consumo isso, eu realmente preciso disso, que acaba sendo um movimento de contracultura. E a gente tem ali, mais ou menos, 1960, 1970, Dieter Rams, e ele começa a falar de menos, mas melhor. E começa a vir o design, principalmente eletrônico. Ele começa a trazer tanto o questionamento da Bauhaus, ele começa a trazer quais são os 10 princípios para um bom design. Então, isso é o que acaba até fazendo muito sucesso até hoje. E ele acaba inspirando, trazendo esse minimalismo na tecnologia, que para uma época era algo novo. E ele começa até a inspirar a Apple. Pode soltar. Man kann gutes Design nicht verstehen, então, eu trouxe um vídeo para enxergar um pouco desse minimalismo para a época aqui, onde começou a falar de tecnologia. Die Welt in 10 Jahren eine total andere sein wird. Es gibt keine Zukunft mit immer mehr Überflüssigen. Es ist schon erheblich, was sich da die Menschheit verändert hat. Die Zeiten des gedankenlosen Designs für gedankenlosen Konsum sind vorbei. Então, claramente vem aí a inspiração depois. Esse é um rádio portátil que ele lança em 1958 e como isso reflete no iPod, né? Só que é muito declarado do designer da Apple dessa inspiração. Então, não só esse objeto, como vários outros vêm da inspiração dele e traz esse minimalismo para a tecnologia. Então, a gente vem para o Steve Jobs, que começa a trazer esse minimalismo na questão de estilo de vida. Então, ele tira ali o objeto, a câmera, o rádio, e traz para o computador, traz a individualidade no computador pessoal. Depois, ele passa o computador pessoal para o computador de bolso, que seria o iPhone. Então, aí ele começa a deixar de uma forma minimalista no estilo de vida, de você, em um objeto só, ter essa multifunção. E aí tem a transição de objetos para a nuvem. Steve Jobs, ele começa a pesquisar muito do minimalismo e ele encontra ali essa história da meditação no Japão e da Bauhaus. Então, ele começa a pesquisar, ele vai fazer a experiência do Zen, e ele aproveita para visitar a fábrica da Sony. Ele vai na fábrica e ele vê que todo mundo tem um uniforme. Ele pede para Issey Miyake, que é um estilista japonês, bem importante para o minimalismo, ele pede para desenhar os uniformes da Apple. E esse era o uniforme da Apple, que não deu certo, só que ele adotou para ele. E Issey Miyake
fala, eu acho que você deveria adotar isso mesmo, porque vira uma identidade, é o seu branding. Então, vem esse conceito de branding pessoal com Steve Jobs. E ele começa a usar no dia a dia e depois ele dá uma entrevista contando como é uma decisão a menos que ele toma no dia dele. Então, para ele, é muito bom. O que vem influenciar depois o Mark Zuckerberg, que é a mesma camiseta, o armário da Mônica. A gente vem aí de uma questão estética do minimalismo na tecnologia, o que ela acaba trazendo muitos impactos negativos depois. Então, a gente começa a refletir o que realmente é o que é bom, o que é ruim. Então, só que a gente só sente isso depois. Então, 1990 e época de 2000 vem a era do consumismo. Então, o status social é a posse. Então, chega o mercado chinês no Brasil, aqui é 25 de março, que não é muito difícil até hoje você ver assim, e pensar que todo mundo está aí só para comprar. Vem a compulsão tecnológica com a Apple, então as pessoas começam a dormir na frente da loja para ter o iPhone primeiro que as outras pessoas. E o novo iPhone que ele acaba sempre sendo lançado. Vem a fast fashion como uma moda democrática, que acaba sendo democrática para o consumidor, mas por trás não é nada democrático. Então, ali tem até um documentário que é do The True Cost, que ele traz essas condições trabalhistas. Aqui é um prédio de Bangladesh, que tem também a questão da arquitetura, que não foi questionado isso. Eles já viam esses problemas no prédio e morre em média de 100 pessoas. E ele conta, o dono da fábrica, que a Zara e a H&M demora muito para começa a ter esse prejuízo. Só que como é algo que não é muito levado em consideração, as rachaduras, o prédio desaba. E aí vem a crise econômica em 2010. Todo mundo comprou, todo mundo teve essa questão do status social. E aí vem a crise econômica para trazer um pouco de reflexão. Internacional, ela começou em 2008, no Brasil ela vem mesmo em 2014. Mas 2010 mais ou menos é uma época geral que já começa a dar indícios até no Brasil. Então, 2010 vira a era da experiência. A gente começa a consumir menos. A gente consome, mas a gente não tem a posse, a gente tem a experiência. Então, alguns aplicativos da atualidade isso vem o excesso digital, a depressão, a ansiedade, as tendências, comparações, imediatismo, o imediatismo principalmente, que ele começa a dar tudo ali na hora e de uma forma que você não tem experiência realmente. E com isso vem problemas ambientais, cultura da ostentação, consumismo, trabalho escravo. E aí o minimalismo deixa de ser uma estética e ele se torna uma causa. Então começa a vir esse minimalismo como uma solução, não só ela, mas como várias, mas um dos movimentos. E ele começa a questionar a questão do consumo consciente, da sustentabilidade, do slow fashion, trabalho manual, a questão do atemporal e do funcional, que é uma filosofia que vem muito da Bauhaus, produtores éticos, começa a vir na arquitetura essa questão da multifunção, no design também, nos objetos. A tiny house começa a ser um tema a ser falado. Avaliação de hábitos, organização, gestão de tempo, detox digital, inteligência financeira, meditação. Então, ela começa a trazer como uma filosofia de várias áreas. E eu queria contar um pouco do nosso processo, como ele volta para a Bauhaus, que é a questão da função, depois ele vem a forma, e agora ele vem com a causa. Então, como o minimalismo reflete hoje no nosso processo criativo de design de moda.
minimalista. Então, o nosso processo ele vem ali do estudo de uso dessas necessidades do consumidor, quantas vezes essa pessoa vai usar essa roupa, em quais momentos ela vai usar essa roupa. A cartela de cores atemporais, então, a questão de você usar essa peça em mais ocasiões e mais vezes. As modelagens, elas começam a ser pensadas também na versatilidade e ela sempre se complementa com outras peças. Então, todos os lançamentos que a gente faz, ela sempre pensando no que a gente já tem, porque quem já tem alguma peça, ela consegue complementar. E aí começa a vir até o minimalismo como um questionamento na matéria-prima. Então, a gente tem algumas questões, por exemplo, o algodão sustentável com certificado. A própria estamparia começa a ser questionada, então a tinta é ecológica de mineral, sem materiais tóxicos e derivados de petróleo. O tingimento, a estampa seria a linha e o tingimento seria a cor preta. Então, vem o tingimento natural com a água de reuso e o amaciante têxtil, que ele tem essa questão da sustentabilidade, que ele dá sem processos químicos no caimento e no próprio conforto ali da peça, no toque. A confecção, ela começa, vem o minimalismo também dessa questão de questionar não só a matéria-prima, mas também como isso é feito. Então, na produção, ela vem muito na produção local, nacional. As costureiras dessas fábricas que a gente tem parceria, que a gente não tem uma fábrica própria, mas são fornecedores que a gente tem, todos têm essa conexão. A gente procura ter parceria com esses fornecedores que têm esse viés da sustentabilidade, tem esse viés da mão de obra e da valorização do próprio funcionário. Então, essas fábricas ela tem essa questão de alongamentos, meditação, yoga nas pausas e nos intervalos, o que tem tudo a ver com minimalismo e com essa experiência do dia a dia, que é o processo slow fashion. Então, toda a atenção ela é dada ali na confecção. Não é uma moda rápida, é uma moda pensada nos detalhes e que tem tudo a ver com o bem-estar da própria pessoa que faz. E aqui é um lookbook do que seria o nosso comercial. Então, o tema do minimalismo ele começa a ser questionado em diversas áreas. Então, vem ali o do The True Cost, que ele fala muito da questão das fábricas de Bangladesh, da Índia. A Marie Kondo, ela foi um sucesso no começo desse ano, e todo mundo até fez meme dela, e se questionar, será que eu realmente preciso disso? Então, vem aí a questão do japonês presente, de novo, com essas filosofias de espiritualidade, de você agradecer o que você já tem, e da relação sua com o ambiente. E tem Hill, que começa a questionar o exagero de pensamentos que acabam trazendo até doenças, e aí vem o minimalismo mental. Começa a questionar na arquitetura a tiny house, então são essas mini casas que ela tem multifunção, e volta ali também até a filosofia do budismo zen, de você ter um único objeto, mas que ele cumpre a função dele. E a questão da liberdade também, que você não precisa estar num único lugar. Então, vem muito a questão do minimalismo, o documentário fala disso. E os dois filmes, dois filmes, na verdade, ele traz muito a questão do homem, que ele tinha tudo, e ele precisa chegar lá para descobrir que ele não precisa de tudo isso. Então, começa a questionar até, será que eu preciso chegar lá para descobrir que eu não preciso de tudo isso? E nesse pensamento, se a gente trazer para uma realidade brasileira, ela é totalmente diferente. Um país que tem desigualdade social enorme. Então, isso é uma realidade muito internacional. Então, começa a se questionar desse minimalismo elitista.
e do homem branco. Então, a gente vem para uma realidade brasileira. A blogueira de baixa renda começa a trazer o minimalismo tanto no seu ambiente, e o mais visto dela é o tour do apartamento na favela. Então, traz muita questão da arquitetura, do minimalismo e da realidade brasileira. E ela fala muito da questão da mulher, que ela sempre falta quando você fala desse movimento, né? E aí ela traz até ali no controle financeiro sobre o primeiro salário que você ganha. Então, não é problema você gastar todo o seu salário com algo que você realmente queria, mas você tem que pensar se era o que você queria e não uma influência da propaganda, do marketing. Ela começa a trazer esse minimalismo para a realidade. Então, a gente tem esse minimalismo atual, que ele traz tanto a questão material quanto a questão emocional. O material fala muito de consumo, de tendência, da cultura da ostentação, do trabalho escravo, e a questão do emocional, de ansiedade, imediatismo, excesso de informação, comparações, depressão. Ele traz a questão tanto de indivíduo quanto de sociedade. Então, o minimalismo ele vem como uma consciência, você começar a se questionar sobre tudo, não só material ou não só espiritual, mas tudo, até nas atitudes que você tem na sua vida. E a gente está há 3 meses de 2020, que vem como a era da consciência. Então, eu proponho essa reflexão até, não só na nossa vida, mas no nosso trabalho, como a gente começa a entregar essa questão de conscientização, tanto na arquitetura quanto como estilista. O estúdio, a gente costuma se apresentar como um estúdio transdisciplinar. A gente acredita muito que a arquitetura é uma resposta muito melhor e mais ampla quando ela não é uma atividade individual. Então, a gente também não se apresenta muito como pessoas físicas. Eu estou hoje falando em nome do escritório por uma conveniência mesmo, mas é importante reforçar que o trabalho ele é muito complexo, envolve várias mãos. A gente tenta deixar isso sempre claro em todas as nossas oportunidades de fala, porque envolve o profissional que a gente escolhe como fornecedor, nossa equipe, colaboradores. É um processo muito longo até chegar numa entrega final, e eu acho que o crédito tem que ser sempre dado de uma forma muito ampla para todo mundo que participa comigo. Então, eu sou uma pequena parte do estúdio que está aqui hoje. Eu vou pegar um pouquinho da fala da Isis, que foi quase uma aula super de coisas que foi bem didáticas e passagens do tempo e que faz a gente refletir bastante. Eu acho que a gente vai fazer um recorte no tempo, porque a Bauhaus, enfim, todos esses desdobramentos, porque foi uma época muito importante, tanto para a arquitetura quanto para a moda, e eu acho que essa frase da Zaha é muito significativa quando ela diz que moda é uma resposta mais veloz. Acho que tanto moda quanto a arquitetura, quando eu fiquei pensando um pouco no que falar aqui hoje, é que moda e arquitetura elas partem de uma coisa, de um elemento muito comum, que é a proporção humana, a escala humano-corpo. Então, é muito irônico, né, que as duas disciplinas partem desse ponto e elas desdobram sobre forma, materialidade, proporção, enfim, o desdobramento deveria ser para a própria escala, e em muitos processos de trabalho, em muitas atuações, isso não acontece. Então, isso acho que é um ponto de crítica importante. Acho que a minha complementação da sua fala hoje é um pouco até num viés crítico, tanto a nossa disciplina quanto a moda, que eu acho que são duas disciplinas que sofrem muito interface de passagem de tempo, principalmente por questões políticas, socioeconômicas. Então, eu acho que é também irônico que a gente pensa que a moda e a arquitetura deveriam ser um ponto de raciocínio, e, no fim, ela acaba sendo só um produto também de massificação em vários pontos, porque a gente é processo de fatores históricos, políticos, escolhas que estão antes da gente. Mas eu acho também que é a oportunidade de a gente refletir sobre isso. E a Zaha, eu acho ela o exemplo mais pertinente, porque a gente faz um recorte no tempo e a gente vem para a entrada do milênio, anos 2000. Eu acho que talvez, quando eu penso em falar de moda ou arquitetura, é a década mais importante, no meu ver.
você tem uma oportunidade de estar com um avanço tecnológico muito grande, um momento de boom produtivo, e a gente acabou citando a Zaha porque ela, além de ser uma resposta muito contemporânea da relação de arquitetura e moda, ela vem de uma época nos anos 80 em que a arquitetura estava numa fase sonsa. Ela tem crédito da arquitetura modernista, e a Zaha vem, e ela é um meteoro, basicamente, independente da plasticidade final dela. Mas eu acho que ela consegue trazer um novo momento para a arquitetura numa década de uma arquitetura muito equivocada, que é o Star Systems, né? São as construções, elas não são pensadas quase para escala, para o homem. Ela fez esse processo. Eu separei só 2 slides, porque eu acho que o objetivo não é ser tão didático e dissertativo, mas deixar pontos críticos. A Zaha desenhou isso em 2010 para a Melissa, e é incrível como ela, com uma coisa muito pragmática e rápida, uma síntese do trabalho dela, expressando muito claramente a forma como ela trabalha a estrutura. Justamente ela que foi uma das arquitetas. Eu acho que eu posso falar da Zaha aqui, principalmente com um ponto crítico, porque se tem um lugar em 2019 que alguém pode falar, uma mulher criticando uma arquiteta que foi brilhante. Eu não estou desmerecendo o processo dela, que, se por um lado muito negativo, conhecida como arquiteta que não conseguia construir as obras dela. Por outro lado, é muito, muito incrível o trabalho que ela fez de ir até o limite do que uma estrutura aguenta para ser construída. Então, eu acho pertinente usá-la como exemplo de como a gente pode ser muito positivo e negativo numa linha muito rápida e curta de trabalho. Ela faz esse desenho para a Melissa, e, claro, a moda, a arquitetura, a Zaha, ela é um momento de crítica, né? Eu acho que quando você desenha uma vestimenta ou você projeta um espaço, você está condicionando pensamentos. Então, claramente, ela faz isso através do desenho dela. Mas eu volto para o início, a escala humana, porque eu não sei, gente, quem consegue caminhar com esse sapato em São Paulo? O quão ele é prático, o quanto ele não transpira, o quanto ele é produto de um material que a gente está discutindo muito, que é o plástico. Apesar da Melissa ser uma das empresas, junto com a IP, que eu fiquei sabendo recentemente através de um cliente nosso, são as empresas que mais fazem pesquisa de desenvolvimento de sustentabilidade e reciclagem nesses materiais. Mas a gente volta para essa crítica, né? Porque você tem uma pessoa brilhante, um desenho brilhante, um contestamento, e ao mesmo tempo você não tem a condição da escala humana aferida genuinamente. E a linha interessante desse trabalho é que ela vai para 2016. E com o desenho daquela sandália que vocês viram, ela, através do sketch que ela fez de esboço para a Melissa, ela cria essa estrutura para a Sox em Beirute. Tipo, essa mulher... Agora, a humana em si, o entorno, ele é muito desconsiderado. A Zaha, ela ficou conhecida por obras dela fora de nexo. O Koolhaas, que foi um professor dela e também um arquiteto dessa época, que tiveram uma produção muito forte, ele falava que ela era uma planeta em órbita dela mesma, e inigualável. E é verdade, ela fez coisas absurdas. E ela foi produto da moda, ela foi efeito da moda, ela foi produto da arquitetura, ela foi efeito para a arquitetura, ela foi muito significativa em termos de obra. E aí eu volto para uma linha de crítica onde a gente vai entrar um pouco da nossa pequena escala de processo de trabalho. Porque, apesar de você construir obras que são muito statement, que você realmente cria um impacto, falta viés críticos que eu acho que, por mais que o milênio a gente teve esse boom de produção de consumo, mas ao mesmo tempo ele trouxe uma grande crise. E aí, no ano que ela estava fazendo a Sux Beirute, a Bienal de Veneza dizia: arquiteturas menos estéticas, arquiteturas mais éticas. E eu acho que esse é o ponto, talvez, se eu puder dizer, do que eu estou falando aqui hoje, como pessoa ou como processo de trabalho de escritório, é a crítica que nós todos devemos nos fazer. Até que ponto, claro, todo arquiteto, toda pessoa criativa, tem o seu desejo ali, a sua ideia, a sua expressão, sua mão. Mas é muito importante que você consiga fazer essa expressão com alguns outros alinhamentos que vão além de ego. E eu acho que quando a gente olha, volta na Melissa, e 16 anos depois ela conseguiu, de um sketch de uma sandália, fazer algo primoroso, mas que custou 10 vezes o que a estrutura deveria ter custado,
e que até 2018 não está construído ainda, no momento em que a gente está, em termos de planeta, é muito importante fazer certas reflexões, principalmente na nossa área de construção. Até que ponto a gente constrói? Até que ponto a gente exprime mesmo uma vontade de partido arquitetônico ou de provocação crítica, sendo que no final a gente é só mais um produto da massificação dos processos históricos. Então, eu acho o Azar brilhante, mas eu critico alguns processos, assim como acho que é o momento que a gente está de criticar as coisas, né? Mas de criticar de uma forma muito positiva, não é poder feito, é refletir um pouco o momento que a gente está vivendo como mundial, não é só a nível Brasil, e fazer escolhas. Nós estamos no momento em que a nossa geração, ela sabe que existe uma questão sobre sustentabilidade. A moda, no mesmo um pouco antes do Beirut-Sux, sofreu a grande crise em 2017. Então, foi o primeiro ano que a moda falou sobre trabalho escravo. Foi o primeiro ano que a moda começou a realmente falar sobre sustentabilidade, aqui no Brasil, principalmente. As pessoas começaram a entender que a forma de se consumir, refletir consumo, ela foi impactada. E se a nossa geração está começando a discutir isso e começando a entender que o que você puder fazer, o máximo que você puder fazer é para ser feito, mesmo que não é o mais o ideal de tudo, a próxima geração, os filhos dos nossos filhos, quem vier depois, vai lidar 100% com uma questão de recursos. Se a Bauhaus, se o Mies van der Rohe lidou com 2 guerras e um processo de industrialização, e nós somos processo, a próxima geração não vai ter recursos. E eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui ou trabalham em criação, ou são estudantes, ou têm seu escritório, ou de alguma forma consomem ou conseguem fazer engajamentos, mesmo que no dia a dia. Esse deveria ser o questionamento crítico de todo mundo aqui hoje. Se você trabalha com arquitetura ou moda, interessa que você deveria se questionar por que você comprou uma coisa que está listada em trabalho escravo, que agride o meio ambiente e que você não sabe a procedência disso. Enquanto eu estou falando, me sinto até pequena de falar da Zara, mostrar nossos trabalhos que são em escala muito menor, apesar de ser um estúdio que trabalha em escalas diferentes. No passo que a gente está falando da Zara, a gente está no momento em que o país está aprovando mais concessão para o garimpo na Amazônia. E a Amazônia está sendo discutida de um jeito muito desse tamanho. E ela é parte do nosso processo de construção, do que a gente vai reverberar com a geração. Porque eu acho que dos anos 80 até foi muito falido o que a gente fez como arquitetura excepcional ou como moda excepcional. Eu espero que agora a crítica ela seja mais atuante e não só um reflexo do que está acontecendo, do que já aconteceu, e a gente não pode mais ter que lidar com isso. Quando a gente pensou, organizou em trazer coisas do estúdio para cá hoje, obviamente a gente listou trabalhos que envolvam a moda. O estúdio hoje ele está com 18 projetos em escalas diferentes, que vão de tipografia com museus até prédios. E a gente fez uma passagem mais pontual com os nossos projetos que foram diretamente ligados ao assunto. A eGray foi o nosso primeiro projeto, na verdade, como estúdio. O estúdio ele é super... A gente não é tão jovem, mas o estúdio é super jovem, tem 3 anos. A gente fez a eGray e esse projeto foi indicado no ano 2017 para o IF Design na Alemanha. A gente não inventou a roda nele, não tem nada que já não foi visto em arquitetura. Eu costumo dizer hoje em dia que ninguém cria nada, a gente faz boas colocações e boas releituras. Também costumo dizer que o escritório não faz arquitetura, conta boas histórias. Então, cada projeto nosso é contar uma história. E por mais que a gente não consiga 100%, claro, gente, eu dependo do cliente privado, a pessoa me contrata, tem um desejo, eu tenho que atingir a meta dela, a minha, todo mundo paga a conta no final do mês. Então, é um gap tão grande até você chegar no resultado final, mas é importante nesse cotidiano do dia a dia, mesmo numa escala muito pequena, conseguir imprimir insights que você vai condicionando as pessoas, vai criando, formando opinião, vai modificando pensamentos, até que aquilo naturalmente, nas próximas gerações, é o hábito. Porque nós fomos educados de uma maneira muito incorreta, né? A gente não teve essa educação de hábito, né? Muito positiva. A eGray, ela era... o proprietário tem os 3 logadores. Assim,
Por incrível que pareça, isso aqui também é um lugar do... Na época que a gente foi trabalhar, era uma... digamos assim. E quando a gente foi apresentar o projeto da Grey, o cliente tinha pedido para a gente fazer uma conexão entre a coleção masculina e feminina, porque ele ia lançar a coleção masculina de uma marca que tem um DNA super forte, já formatada. E aí, quando a gente pensou o partido, a gente pensou, ok, vamos criar essa conexão que ele está pedindo com a calçada. Então, imagina você chegar para o cliente e falar, então, você vai gastar muito dinheiro refazendo a sua calçada e não investindo tanto dentro da loja. Claro, ele quase infartou com a gente. E foi uma dedicação construtivo de criar um anexo que, ele também não ia pôr nada nesse anexo, ele não era uma vitrine, era só um anexo, porque a gente queria muito essa relação do interior com o exterior. A gente sempre, quando trabalha com moda, tenta quebrar esse estigma de que a moda é inacessível, porque se tem uma coisa que eu aprendi com todas as pessoas que eu trabalho com moda, é que todo mundo tem estilo. E por mais que você use uma coisa que talvez não está engajada ali, ela é uma forma de projetar o seu individualismo. Então, a moda é uma resposta de condicionamento, assim como a arquitetura é uma resposta de condicionamento, seja individual, seja coletiva. Esse projeto ele diz muito do nosso pensamento como estúdio, como nosso pensamento de trabalho. A gente queria proporcionar uma calçada melhor para todos os passantes e que, naturalmente, isso ia, até pela inclinação que tinha na própria rua, reverberar para o imóvel do cliente. O resultado foi tão positivo. Isso é Google Earth, gente, sorry. Nosso slide é do coleguinha que cola na escola e vai lá pegar as coisas, está mal feito. Mas eu estou mostrando isso porque, quando aconteceu esse insight na Grey, a quadra inteira da Consolação desse lado entrou em contato com a Grey e com a Reúde e refizeram todos a calçada planificada com acesso. Isso, para mim, é um bom projeto de arquitetura, independente se a gente gosta do acabamento, independente do que você quer imprimir como o seu partido como arquiteto. Eu até vou fazer mais uma provocação. A gente não é um minimalista, a gente é um escritório que trabalha com essência. Então, normalmente, a gente pega a essência do cliente e reverbera aquilo de uma maneira muito potente. No fim, acaba que a plasticidade é muito limpa a nossa, porque a arquitetura acaba se retirando para falar de mais fortes. A gente quis demonstrar como uma ação muito simples pode mudar a escala de quem está do usuário no próprio espaço. E, claro, o cara vai vender muito mais roupa ali. Então, acho que esse é o grande case da Grey. A parceria foi tão legal, o cliente entendeu tanto essa ideia, que ele decidiu não fazer uma campanha, não fotografar, e sim usar o nosso prédio para fazer a campanha seguinte dele. E aí ele chamou, a diretora de arte, a Inês Nespoli, fez alguns insights com a gente, e isso virou uma campanha que chamou a Curiosity Week. Então eles soltaram um vídeo para cada dia da semana. Cada vídeo a gente convidou uma bailarina do Grupo Corpo para usar uma roupa da campanha e dançar, enfim, não dançar, performar, mostrando a arquitetura do espaço. Eu acho que essa é a forma mais genuína de se fazer arquitetura. Consegue realmente outras disciplinas, quando ela é voltada para esse calor. E quando isso vira quase uma coisa natural em que as coisas se fundem. E essa campanha foi muito positiva, que reverberou para todo mundo e para a quadra. These brief encounters are dictated by constellations. How it touches me, touches me. How it touches me, touches me. Porque eu acho que o segundo é o que eu mais gosto, porque ele realmente consegue fazer um trabalho super bonito entre o dentro e o fora com a entrada do anexo. É tão simples, mas tão poderoso o que eles fizeram com o nosso projeto, contando uma história divertida durante a semana. E a roupa deles, o espaço. And eyes wet with timid tears obstructing her sight. A steady, gentle rush fills all empty recesses. And eyes wet with timid tears obstructing her sight.
Eu acho que esse é o tipo de história e processo que a gente gosta de contar e mostrar, porque é muito mais relevante do que só parar na imagem da arquitetura em si e demonstrar que isso é o nosso objetivo final. Nosso objetivo final é quando a arquitetura ela performa melhor as outras condições que estão em volta. Então isso é muito mais significativo. Eu acho que depois que a gente fez esse projeto da E-Gray, a gente foi fazer uma galeria, o cerne de mostrar nem é o espaço em si, a gente fez a galeria Superfície, que, claro, todo proprietário de galeria pede um cubo branco, porque é uma premissa do galerista, enfim, vender a obra e focar na obra. Mas acho que a sutileza desse projeto é que a gente conseguiu no cubo branco colocar pequenos detalhes da mão humana com a interface da natureza. Então, todos os trabalhos, todos os detalhes que são pequenos, tem algo entre o processo artesanal e natureza. A gente, esse degrau mesmo, a galeria chama Superfície, e a gente queria fazer o contrário, que toda vez que as pessoas subissem no segundo andar, elas literalmente olhassem para o chão. E elas tivessem um valor muito afetivo com a sensibilidade da subida delas. Então, a gente foi até Minas Gerais, trabalhou com um dos netos, descendentes, na verdade, não vou saber qual a geração do parentesco, do Aleijadinho, ele é de São João del Rei, e ele esculpiu esse degrau à mão. Esse degrau veio de Minas Gerais, São João del Rei, para lá. Assim como a pia dessa galeria foi esculpida à mão em São João del Rei. A partir desse projeto, o escritório começou a contar histórias. Histórias entre processos de trabalho que iam atrás do nosso desenho, ou junto com o nosso desenho. E eu acho que hoje o mais importante do nosso escritório não é estar dentro do escritório, não é o que acontece ali, mas é o entre-estar. É o espaço que a gente está fora e as coisas que a gente desdobra para trazer para o resultado final, que é o escritório onde você tecnicamente devolve tudo isso. Então foi muito legal ter um cliente que, quando a gente contou essa história, ele comprou a ideia e falou, claro, por que não? Vamos dificultar tudo e demorar um pouco mais, mas fazer o que você está me pedindo. E ele topou isso. Quando a gente entregou o projeto todo, eu falei, eu acho que não vale só fotografar. A gente conseguiu fazer uma provocação de abrir o cubo, porque tinha uma vista interessante, uma relação. Aquela janela é exatamente a relação de uma escala de uma pessoa ali parada. Então, tinham vários insights no projeto dele. E a gente, quando foi fazer a documentação do projeto, eu acabei fazendo uma parceria com a E-Gray de novo. E aí a gente contou um videozinho do projeto através de uma escala humana. Porque eu acho que a melhor forma de você... Pode pôr um vídeo outro, por favor. Eu acho que a melhor forma da gente entender espaço mesmo e uso, e esse projeto era um projeto de silêncio. A gente queria contar pequenos detalhes e demonstrar que, independente da escala ou do projeto, a arquitetura ela pode reverberar de uma forma muito significativa, muito elegante, quase se retirando, mas que ela fica muito presente. Então, é um pouco isso. Tudo no projeto foi desenhado. O estúdio gosta de desenhar tudo, do puxador a corrimão, enfim. A gente realmente... E a gente é primoroso com detalhes. Acho que o grande diferencial do que a gente faz hoje em dia é não ter resposta pronta e não ter resposta para todos os projetos da mesma forma. Eu acho que cada cliente, cada história, cada projeto pede novas formas de se desdobrar a arquitetura. Aí a gente foi para a Height em 2019. A Height é uma marca de beachwear, é carioca, e tudo que a gente não queria era fazer uma marca de beachwear carioca tradicional e a loja ser isso. E aí, quando a gente ficou pensando sobre esse projeto, os clientes foram incríveis, porque eles são também
eu faço até uma volta no tempo, porque na nossa primeira reunião de diálogo, eu lembro que ela convidou a gente para assinar o projeto e ela foi me mandar um presente, um biquíni, na reunião. A gente nem tinha assinado o contrato. E ela me entregou o biquíni numa sacola de plástico. E eu falei, nossa, a gente começou mal, eu acho, porque plástico, praia, não vai dar. 97% do oceano está poluído com plástico, assim. Então, vamos começar a rever por aí. E foi muito legal porque a marca se reposicionou inteira com a forma como ela fez a ativação dela e as entregas dela hoje, por conta de pequenos insights assim. Eu acho que esse provocamento ele é positivo e ele cada vez mais, pelo menos como estúdio, a gente tenta escolher melhor os nossos parceiros, ou educar os que vêm e precisam dessa educação de hábito mesmo. A Height é incrível, eles têm uma roupa que é praticamente uma arquitetura mesmo, é um desenho muito forte, e quando a gente começou a pensar o projeto, a gente pegou a escala deles e quis fazer um objeto improvável. E a gente vendeu isso para o cliente, a gente vai entregar um objeto improvável, um elemento sem explicação, e eles ficaram olhando para nossa cara, sério? A gente pagou para isso? E a partir desse objeto improvável, todo o resto vai acontecer, principalmente a materialidade, porque nesse projeto o escritório começou a contar uma outra história sobre materiais muito forte. Hoje, para trabalhar com a gente, os fornecedores é quase um teste de seleção mesmo, a gente vai a fundo no trabalho do fornecedor, a gente quer entender, a gente vê de onde muito, a maioria é relacionada com processos artesanais também, e não necessariamente tem que ficar com uma cara de artesanal, muito pelo contrário, a gente tenta dar um desenho contemporâneo para algo que é feito de forma manual. Então, a partir desse elemento improvável, a gente começou a construir o elemento improvável mesmo, de forma real, numa escala humana, dentro do espaço, e esse elemento improvável deu o cerne de todos os materiais do espaço. Esse projeto, eu adoro ele, porque ele é num espaço muito pequeno, a gente tinha que atender muitas regras de um condomínio, porque acho que as pessoas, quando veem os projetos, isso, por que o cara fez isso? Tem tanta coisa ali por trás, a gente foi xingado de tantas as formas e passou por tanto problema, e as pessoas não entendem certos partidos de decisões. Então, esse case é incrível, porque eles queriam 2 andares na loja, a cliente não queria, podia ter tudo, faz o que você quiser, mas eu quero 2 andares, era a premissa dela. E a gente tinha um monstro de um pilar, de uma estrutura que segura 25 andares para cima. Então, a gente fez essa brincadeira e criou o segundo andar nesse cubo suspenso, que virou o case. Eu acho que foi o nosso projeto inteiro feito com pintura orgânica. Nessa época, a gente conheceu o Estúdio Passalacqua, que é um grande parceiro de nós em quase todos os projetos. E eles trabalham com pigmentação a partir de argila e terra, 100% natural. Eles fazem um cimento natural. Então, a gente colocou isso no projeto, explicou isso para o cliente, custaria mais caro, mas tem um valor agregado para a marca. Então, eu acho que isso é importante quando a gente está falando de moda, arquitetura, e a mensagem que o produto final da marca tem que passar para o cliente numa escala muito pequena, que é esse processo, né? Do cara que vai receber o biquíni numa sacola que não é de plástico e pisa numa loja que é de praia, mas que é orgânica, com cimento. Até acho equivocado quando as pessoas falam que é um projeto brutalista, porque, enfim, eu acho que se for falar sobre brutalismo aqui, a crítica a gente vai ficar 20 anos discutindo, não vai valer a pena. Enfim, eu gosto, a gente escolheu falar dele não só porque tem a relação com a Height moda, mas porque no meio do caminho, um pouco para fazer a Height, eu tive que conhecer Domingos Totora, que é um artista, uma pessoa incrível como indivíduo, um grande amigo, assim, intimamente da minha vida. Quando eu conheci o trabalho dele, eu fiquei embasbacada. Uma pessoa tinha ido fotografar o ateliê dele, ele fica em Maria da Fé, na divisa de São Paulo com Minas, na divisinha ali. E ele antes era um professor de artes de crianças. Eu gosto quando a gente está falando dos nossos projetos, tá? Talvez se as pessoas tinham expectativa que a gente explicasse mais arquitetonicamente, mas eu sempre contar essas histórias do que fez para chegar no final. Principalmente, pessoas que fazem com a gente. Eu acho isso relevante. Hoje em dia, quando eu tenho vontade de falar do escritório, eu acabo falando mais dessas pessoas do que da gente mesmo. O Totor era um professor de artes e ele teve um insight. Ele começou numa aula de arte para criança, através de papelão reciclado, criar materialidade. Então ele faz isso, gente. Ele cria terra, pedra, o que você quiser, com papelão reciclado. E o mais incrível disso é que ele hoje
dar emprego para 100 pessoas numa cidade que era paralisada, sem trabalho. E o mais incrível é que o cara, nos finais de semana, libera o ateliê dele para os funcionários produzirem criativamente o que eles quiserem, e ele organizou com a prefeitura da cidade uma feira que todo domingo eles podem vender o trabalho deles. E isso vem para a feira paralela aqui em São Paulo. Por isso esse cara é brilhante, assim, não só porque ele faz um trabalho com plasticidade incrível, mas porque o trabalho dele faz um círculo muito completo de sustentabilidade, de engajamento, de mensagem social e de um trabalho com a plasticidade incrível. Então, eu chamei ele, na época, para produzir, isso é no ateliê dele, lá em Maria da Fé, e eu chamei ele, foi ele que produziu, lá no fundo tá um dos nossos objetos, os nossos objetos improváveis da Height. Aquele totem que vocês viram no começo foi ele que fez pra gente, veio de Maria da Fé para o Rio de Janeiro. A gente gosta nas nossas histórias de fazer paralelo entre pessoas que talvez nunca se conectariam. Imagina o interior de Minas, um mineiro, e falando uma coisa muito positiva, quase esse diálogo. Foi tão incrível, foi tão provável, o cliente comprou tanto a ideia, que o cliente decidiu, a equipe inteira da Height, ir para Maria da Fé, conhecer o Tótora, conhecer o trabalho dele, o ateliê, e decidiu rodar a campanha, fazer uma campanha inteira em Maria da Fé com o trabalho do Tótora. Então, para mim, isso é contar uma história muito genuína quando você está fazendo arquitetura. Ou qualquer outra. Quando você começa com uma vontade muito pessoal e egocêntrica e egóica sua, de colocar um traço de desenho seu, mas no meio do caminho você consegue ser generoso a ponto de deixar outras pessoas brilharem muito mais, aparecerem muito mais no seu próprio projeto e conectar histórias que são muito verdadeiras. O projeto da Height, para mim, ele é incrível por isso, porque conectou duas histórias muito verdadeiras. Uma marca que é engajada com um cara que faz uma coisa muito simples no interior de Minas. É muito poderoso o que ele está fazendo, porque tudo que é local tem poder. E quanto mais a gente conseguir valorizar, desdobrar e dar força para o processo local, é o mais importante que a gente tem que fazer em escala global, para qualquer tipo de trabalho. Essa foi a última campanha que eles lançaram lá e foram rodar em Maria da Fé. E aí eu trouxe a Animale. A Animale a gente assinou, a gente fez o set design do desfile deles em 2017. Foi o pior ano, me corrijam quem é da moda, não sei, foi um dos piores anos para a moda aqui no Brasil, gente. Tava todo mundo assim, a moda está num processo, ela voltou a engatinhar, ela vai ter que aprender agora o que ela vai fazer, porque tem a internet, desculpa pessoal da moda, com olhares aqui para mim, ela vai ter que se reinventar, mas isso vai ser muito positivo também. Eu acho que acabou de ter a semana de moda lá fora e foi muito interessante, se alguém acompanhou, não sei, a quantidade de signos críticos que eles conseguiram colocar em desfiles, assim, foi genial, assim. Independente se as pessoas acham a plasticidade ou o objetivo bonito ou não, foi genial o que eles fizeram. Quando a gente fez esse projeto para a Animale era uma marca, não sei se mudou o desempenho dela agora. Naquele momento era uma marca em que era de uma mulher inacessível, de uma mulher que tem que ser super sexy, produzida, o cabelo é incrível, ela é magra, ela não tem celulite. Eu não sei, gente, eu não sei se essa mulher vive, mas existe um mito de essa mulher. E quando a gente foi fazer o desfile, era um momento do impasse da marca, continuar no São Paulo Fashion Week, fazendo a Bienal. Nós fomos chamados para assinar um desfile da Bienal. E aí você porque ela é uma grande parceira, a Inês Nespoli, que é uma diretora de arte, de novo, ela já tinha trabalhado com a gente na E-Gray, e ela colocou a gente nesse projeto. Ela, olha, é crise, é um ano de crise, que tal a gente fazer algumas provocações? E se em vez de fazer um desfile na Bienal e gastar todo um dinheiro lá, a gente reformar um espaço que a loja precisa usar e fazer um redesenho de espaço e o desfile acontecer lá. E o Vitorino, que era o estilista, o Vitorino Campos, também comprou muito a ideia. O desfile dessa mulher apoteótica da Animale virou uma coisa muito simplista até, numa redução total assim do que deveria ser. A gente pegou o segundo andar da loja, deu um retrofit e eu falei, o partido inicial que a gente adotou foi, não tem passarela, não vai existir a passarela. A gente fez um backlight e jogou a passarela para cima, porque a gente não queria a mulher inacessível caminhando para todo mundo. Eu acho que trabalho no escritório, enfim, a gente trabalha com moda, a nossa crítica é de tornar tudo muito assim, porque esse diálogo ele é muito poderoso. Independente se a sua marca quer reverberar códigos mais significantes. Então, a gente achou mais potente colocar as pessoas no meio do desfile. E as pessoas que, para a gente, era importante estar em destaque nesse desfile. Então, aonde elas iam sentar, refletiam elas mesmas. E quando elas olhavam para cima, o backlight refletia tudo delas.
Era a luz, não tinha luz focal no modelo, a luz era completamente para o ambiente inteiro, então todo mundo recebia a mesma luz. Quando a gente fez esse desfile, a gente foi super criticado pelo diretor de passarela na época, falando que quando fotografasse não ia dar a luz perfeita, e não sei o quê. E até foi o André, esse backlight não foi contratado, ninguém de iluminação, nós desenhamos no escritório, calculamos toda a iluminação, e foi a melhor luz que a Animale teve até hoje no desfile, dito pelo Vitorino, que é o estilista. Porque eu acho que o nosso estúdio ele confronta muito mais, a gente não vende respostas prontas. E às vezes a gente até se mata no escritório, porque entra em umas missões que a gente fala que loucura, será que vai dar tudo certo? Enfim, não. E aí deu certo, graças a Deus. Foi super importante para a gente como escritório, porque quando a gente desenvolveu esse produto para a marca, foi muito difícil convencer esse cliente a topar tudo isso. Foi um exercício assim de muita paciência, convencer um mercado que vem de uma receita muito formatada, aí beber de uma fonte muito jovem, que a arquitetura, naquele momento, para ele estava significando. E foi muito legal ver no final, até o Vitorino que avisou a gente, saiu no New York Times, foi incrível, saiu o espaço de vocês vazio. Ele falou, foi bizarramente incrível, porque no fim foi muito legal. Depois a marca sondou a gente de novo para trabalhar com eles, a gente recusou. Infelizmente, a Animale está entre as 5 piores marcas hoje em dia no Brasil para trabalho escravo e trabalhos em condições análogas. Eu acho que isso tudo tem que ser levado em consideração. Quando a gente fortalece um vínculo com uma história, uma marca, a gente quer contar uma história genuína e verdadeira. O escritório hoje não está preocupado em ganhar dinheiro. Claro, gente, eu quero ganhar dinheiro, na verdade, o André também. Mas o mais importante para a gente ainda é fazer alguma coisa que, mesmo na microescala, a gente sabe que aquilo vai ter alguma coisa de reflexo muito positivo. Eu tenho uma filha e hoje eu acho que o meu maior cliente é a Cacá, minha filha. Então, assim, toda vez que eu alguma coisa que a gente está estabelecendo como parâmetro no estúdio, eu penso se eu teria coragem de falar aquilo na frente dela e me orgulharia. Então, acho que o estúdio está caminhando muito para isso, entre muitos diálogos e decisões certas e erradas que a gente toma. A gente tenta também voltar para a frase da Bienal de 2000, que para mim foi a Bienal mais significativa de Veneza de arquitetura. Uma arquitetura menos estética e mais ética. Eu acho que nesse momento que mais a gente está precisando fazer é ser ético. E só para encerrar, nosso último projeto, que a gente acabou de entregar a selo, tem uma semana, é uma selaria de sapato artesanal. Também, quando a gente foi fazer as tratativas para fazer o trabalho com ele, é uma família que trabalha há 30 anos no setor, é dona do próprio Dume, tem todo um engajamento com a produção do couro deles, e essa história foi muito legal. Foi legal também ver pessoas que estavam há 1 ano querendo fazer um projeto com a gente, tipo assim, olha, vamos juntar o dinheiro para fazer o projeto com vocês, porque acreditamos que vocês vão contar uma história muito próxima do que a gente quer. Isso eu estava até conversando com umas pessoas na abertura dela ontem. Isso para mim foi muito significativo de ouvir, sabe? E a selo, eles partiram do logo, da identidade deles, do círculo perfeito. Então o logo é todo o S, o E, são círculos perfeitos. A gente tirou partido desse logo deles. E a gente fez todo o desenho do espaço em cima do logo. E, claro, sempre tem uma provocação nos nossos projetos. Esse projeto também é todo feito com cimento, pigmentação orgânica. Nós brincamos com a questão da forma e alguns pontos críticos, que às vezes a gente conta não para o cliente, às vezes a gente fica quietinho para ver se não dá BO, assim. E aí a gente queria muito fazer uma fachada muito limpa, porque é num lugar da cidade, na Melo Alves, que você não consegue olhar para nada. Só tem fio, cada um faz uma ativação de um jeito, e a gente queria explicar para o cliente que ele não precisa pôr tudo ali, ele não precisa pôr um logo enorme, ele não precisa fazer tudo para a marca dele reverberar, que talvez quanto mais ele faz para o externo, o mínimo que ele faça de ativação é o melhor que ele pode fazer nesse momento. A gente trabalhou com a Tresuno, que apesar de ser uma empresa que faz trabalhos industrializados, ela faz um trabalho também que é industrializado, mas ele tem um handmade ali, que são com as ripas de madeira, que eles calcionam as ripas e transformam isso em ripas de concreto com a madeira. Então, depois você tem a madeira com as impressões do como chama aquele negócio da madeira? Do nó da madeira. Não lembrava. E, enfim, isso para a gente sempre ter esse dedo com uma cara de que é artesanal, e mais do que isso, que as pessoas olham e vão fazer alguma associação com algo muito natural, é importante. E eu lembro que quando a gente fez isso, a gente queria que todas as pessoas olhassem para cima, e a mãe da cliente teve um troço, achando que, não, mas espera, eu faço sapato, tem que olhar para o pé.
E era uma provocação de que é tão bom saber que está todo mundo debaixo do mesmo céu, com as mesmas questões, igual se a gente parar para pensar agora em nível mundial, todo mundo está sob o mesmo céu. A Adriana Varejão fala sempre isso nos trabalhos dela, estamos todos sobre o mesmo céu. É uma das obras mais incríveis que ela faz no Iotim, que são os bancos que têm os pássaros portugueses e que você, assim como os pássaros, está sob o mesmo céu. Assim. Então, eu acho que essa relação ela é muito importante da gente fazer pequenas críticas construtivas, fazer uma pessoa entrar num lugar e olhar para cima e talvez lembrar, porque isso é um átrio que tem 7,5 metros, da relação dela com escala, de quanto ela é pequena em relação a outras coisas. Eu acho que você pode criar sinais e reverberar, ainda assim, a marca do cliente de uma forma muito positiva. A fachada é super limpa, não tem nada, a gente quis uma asepsia mesmo, não tem vitrine, não tem a ideia... Claro, o cliente depois vai lá, eu acho que vai ter uma girafa na vitrine, se bobear, mas a gente perde um pouco do controle, mas o insight do escritório era ter só um tronco na vitrine, esse tronco veio do urdume dela, foi uma das primeiras árvores que teve na fazenda e caiu, depois de uma chuva. E aí eu falei para ela, vamos trazer uma parte da fazenda e vamos colocar na entrada da loja, porque eu acho isso muito significativo de uma empresa que, independente se vocês se gostam ou não da plasticidade final, é uma empresa super engajada com a produção. É uma produção super local, os funcionários têm condições maravilhosas de trabalho. Assim. Eu fui visitar a empresa dela e fiquei impressionada com o cuidado que existia, assim, como as pessoas têm nome, sobrenome, horário. Isso é muito legal, de ver que você está trabalhando com uma pessoa que tem um total engajamento no que está fazendo também. E aí, só mostrando um pouco da parte de interiores, a gente fez essas brincadeiras com a parte dos círculos, enfim. E aí, no fim das contas, a gente acabou, no meio do processo, a gente queria muito usar o cimento pigmentado, onde ela está ali, assim como a E-Gray é perto, né, Oscar Freire, são ruas que você tem muita movimentação, né, então tudo que você faz ali com monolítico, trinca, vai trincar. E quando a gente fez a E-Gray, toda semana, o nosso escritório é perto lá, o cara bate lá, meu piso trincou. É cimento, é normal, vai trincar, faz parte, o material conta uma história, ele tem um processo. E aí, aqui nesse projeto, a gente quis educar um pouco a cliente. Não só educar ela, mas eu acho que toda vez que alguém olhar para o pé e for calçar um sapato, essa importância do perfeito, a importância da passagem do tempo, porque a gente vive no imediatismo de tudo ser perfeito, da resposta imediata, da precisão, principalmente na arquitetura, e tudo bem, às vezes, ser imperfeito. A gente acabou aplicando nas trincas que foram dadas no piso, essa técnica que chama Kitsugi, que é uma técnica japonesa que você preenche a fissura com pó de ouro. E aí a Passalacqua, que fez isso pra gente, super engajada também, entrou em contato com uma empresa no Japão que faz esse pó de ouro hoje em dia com laca de banana, é 100% natural, e ela conseguiu mandar isso pro Brasil. Então, assim, essas histórias que eu acho que vale a pena contar. Se você gosta ou não da marcação que deu no piso, é uma escolha sua, um gosto seu. Mas a história por trás dessa trinca, assumir essa trinca e o que ela vai contar de processos para a família dessa cliente, que talvez em algum outro insight da vida dela, ela vai olhar para esse pequeno gesto nosso de projetar e reverberar outras coisas construtivas muito mais importantes como ser humano. São essas histórias que eu acho que a gente conta fazendo o fechamento perfeito. Então, sim, a gente assumiu todas as trincas no piso, e é para trincar, e é para a pessoa usar e olhar para uma trinca dourada e ter um elemento improvável também ali e não entender por que ele está daquele jeito. Mas tem um engajamento. É isso. Eu espero que eu tenha conseguido dar uma pincelada do que o estúdio tem feito hoje em dia e o quão a gente realmente acredita que a arquitetura ela eu falo isso sempre quando eu começo a falar e no final, uma resposta muito importante quando ela não é uma atividade individual. Bom, gente, alguém tem alguma pergunta? Quer elaborar alguma pergunta? De onde surgiu a sua identidade visual, a de vocês, né, do escritório? Ela partiu de referências? Ela é a sua identidade porque é o que você imprime, né, dentro do seu sentimento, da sua vida? Ou de onde ela vem, né? E isso serve para você também, Isis, né? De onde vêm as referências, né? E por que vocês fazem o que fazem dessa forma? Eu não acho que dá para definir minimalismo e brutalismo, porque o minimalismo foi uma faceta, né? Um tempo ali. E
até comercialmente falando, de uns anos para cá, ele foi muito desdobrado de novo. E acho que naquele momento, Mies van der Rohe, acho que o objetivo dele não era ser minimalista. Ele estava num pós-guerra, ele tinha que lidar com materiais novos de uma forma muito sintética, mas ele foi muito brilhante porque ele fez isso conectando interior. Acho que antes dele vieram outros, né? Le Corbusier, outras pessoas que trabalharam essa coisa no limite da construção e essa contra-estética, né? Eu acho que o que a gente faz hoje em dia não é isso, porque o estúdio não tem o menor intuito em ficar preso a uma estética. O estúdio ele é comprometido em responder coisas da forma que é mais funcional para aquele projeto, para aquele momento e para aquela pessoa, entende? Nossos clientes são complexos, são diferentes, de diferentes escalas sociais. Tentamos trabalhar, vamos de museu, que trabalhamos com massa, trabalhamos com o cliente final que está fazendo uma casa de alto padrão, e a gente vai projetar um prédio que tem que ser talvez baixo padrão. Agora a gente está fazendo 2 prédios. Não dá para dizer que a gente é uma coisa, a gente responde. Eu acho que hoje em dia, cada vez mais eu percebo que a gente é limitado, o arquiteto. Eu costumo brincar que a nossa profissão às vezes é frustrante, a gente é tipo entregador de pizza, a gente nunca come a pizza, a gente só entrega. E aquela pizza a pessoa escolhe o que ela quer ali. E às vezes, com uma certa habilidade, você conduz a pessoa a fazer uma escolha melhor, entendeu? Então, eu acho que hoje o diferencial do nosso trabalho é conduzir uma resposta melhor, que o cliente já vem pronto com a resposta. Ninguém hoje vai em lugar nenhum e quer ouvir. As pessoas querem simplesmente dizer o que vão fazer, como fazer, o que fazer. Então, é impossível num escritório a pessoa te pagar e querer te ouvir. Ao contrário, você fica lá com aquela cara de ai, tá, entendi, fazendo cara de aceitação. Mas nessa aceitação tem ele, tem a pessoa, tem o indivíduo, tem o negócio dele, tem todas as prospecções que ele precisa atingir. Eu acho que é um pouco isso, por isso a gente não se define numa linha. Adoro os minimalistas, até da arte. Eu acho que o trabalho do Jude foi mais importante até do que o do Derru, que são contemporâneos de períodos ali. Mas não acho que em 2019 eu como estúdio, nem eu nem o André. Eu acho que queremos estar fora da caixa, queremos ser provocados. E que bom que em todas essas provocações a gente ainda consegue dar respostas com apelos que são significativos em termos de linguagem para a gente. E eu acho que o escritório é o que é, porque é parte de nós. Está genuinamente ligado ao nosso princípio de vida, ao que eu acredito, a recusar um cliente porque aquilo eticamente eu não vou dormir, a não receber de uma forma que eu acho também que não é correta, a ficar tensa quando eu contrato alguém porque eu não tenho certeza se eu vou pagar do jeito que deveria. O escritório ele é esse processo. A gente é beginners, eu costumo dizer. A gente todo ano aprende alguma coisa. E acertando ou errando, eu costumo dizer, toda vez que a gente entrega uma obra para o cliente, a gente erra sempre, cada vez errando melhor. Não é um escritório de fórmulas com resultados positivos. Pelo contrário, a gente erra muito, a gente exaure o erro naquele escritório. Até que dá muito certo, porque a gente não tem esse medo do processo, não. A gente encara, sai da caixa, sai da fórmula pronta. Por isso a gente tem poucos fornecedores até que topam fazer coisas assim com a gente. Seria muito mais prático e pragmático e financeiramente rentável entregar um projeto com coisas muito mais prontas, formatadas. Mas a gente, depois de trabalhar anos em escritórios, a gente não quer. Eu não tenho horário de trabalho, então, às vezes eu estou meia-noite no domingo, ou eu estou num lugar que eu fui viajar e eu tive um super insight, e aquilo, não existe uma coisa separada mais, e isso tem que ser prazeroso, e tem que ser uma verdade, né? Então, não vira trabalho. Acho que hoje a MNMA é muito uma extensão. Eu me sinto aquilo uma extensão, uma parte do que eu sou, porque é uma pequena parte de muitas outras coisas importantes. Então, você traz esse questionamento ali, desde onde vem, então tem tudo a ver com se questionar e realmente vir ali desde a raiz, né? Então, pensando assim, de influências, nós somos em 6 na Ascent Studio, e é muito engraçado como em áreas diferentes, tanto financeiro quanto do marketing, tem essa conexão que todo mundo tem uma mente muito criativa. Então, a questão estética, da criatividade, ela é muito forte, é até um desafio para a gente, porque vem de uma questão muito estética e no Brasil, por exemplo, ela começa nos anos 90, então a moda que começa nos anos 20 no mundo, no Brasil ele começa nos anos 90 e ela traz muita questão da estética. O desafio
com essa mente criativa, com essa vontade de explorar, se expressar através da imagem, você pensar de uma forma mais funcional. Então, assim, pensando que ela vem da questão da imagem, eu sinto que cada um, como indivíduo, tem a referência muito da questão de design. Então, por exemplo, a gente sempre pesquisou muito design. Para mim veio a moda primeiro. Então, veio a moda e aí veio muitos estilos, né? Então, no minimalismo ali que eu falei, nossa, eu acho que é isso. E aí foi desde de quando eu comecei a explorar ali. Mas todo mundo tem muita influência de design. E a questão também do próprio minimalismo, né? Que eu acho que parece que é uma caixa e não é. Só que é uma forma de você se questionar. Então, assim como tem advogados da sustentabilidade, tem ali fiscal da sustentabilidade, tem fiscal do minimalismo também. E que ótimo que tem, mas nada tem regra aí. Se a gente falar de Brasil, né? Não tem como a gente fazer algo quando você depende de algo de outras questões, tanto política quanto de tempo, né? Então, é um questionário eterno. Então, não tem uma regra, não tem uma caixa, mas é justamente isso, é você se questionar e falar, você realmente precisa disso e o que você está fazendo é verdadeiro. Então, vem muito da questão de essência também. Você falou de a crítica pode ser construtiva, né? Me parece muito que, tanto na questão da roupa quanto na da construção, essa busca de um material mais sustentável, uma produção mais sustentável, ela fica muito restrita a um mercado de alto padrão, médio, no mínimo padrão. E eu queria saber como é que vocês acham que isso pode se amplificar e passar a abranger também outras classes, outros padrões de consumo. Então, como democratizar essa sustentabilidade dos materiais, da produção das roupas. Então, atingir mais mercados, porque, na verdade, se a gente for para pensar, o bruto do consumo, ele não acontece na classe alta, ele acontece na pirâmide, né? Na base da pirâmide. Então, de nada adianta que essa transformação na produção ela aconteça só numa parte da sociedade. Então, eu queria saber como é que vocês acham que isso pode, esses custos eles podem ser reduzidos para abranger toda essa outra parcela da população. Super verdadeiro isso, a colocação. A gente tem consciência, a gente está num país que a gente está aprovando mais de 400 agrotóxicos agora, e quantas pessoas podem consumir orgânico no país? Quantas pessoas têm acesso? Então, assim, a gente pegar em qualquer esfera, isso é pertinente. Claro, o nosso papel no estúdio, em qualquer tipo de trabalho que a gente faça, qualquer viés, é fazer essa provocação. Se é o cliente privado ou cliente público, ou dependendo da esfera. E nem todo material sustentável ele pode ser caro. Você tem alguns recursos, sim. Mas eu acho que hoje é uma questão de política pública e educacional. Então, o nosso papel, mais do que como arquiteto, ou, enfim, como criativo, agora, claro, quando você tem uma visibilidade ou tem um poder de escuta, é sempre, acho que deixar a mensagem de crítica positiva, sim. Acho que a gente sai um pouco da nossa zona de conforto da classe média alta e começar a se envolver mais com política pública no país, principalmente no Brasil, que é um país que a gente chegou no cume da situação agora e não tem mais para onde correr. As pessoas vão precisar se posicionar, cada vez mais acho que a gente vai precisar tomar partido de algumas decisões, ou pública, ou na rua, ou ir acompanhar mesmo o que está sendo feito no Senado. Assim, eu vejo as pessoas, às vezes, repostando coisas, eu falo, quantas pessoas leram isso e foram lá, efetivamente, fazer algo ativo? Então, eu acho que a resposta é essa, seja ativo. Seja ativo. Se você não trabalha com arquitetura, design, moda, ou, sei lá, se você tem uma floricultura, você consegue criar um certo engajamento naquilo, que não é só para o seu cliente de alto padrão, seja ativo. Mas eu também tenho uma percepção de que a classe que mais precisa mudar a informação é a classe A. É a classe que precisa ser mudada, principalmente aqui no país. Então, esse educacional nessa classe é muito importante. Eu vou dar um exemplo. A gente fez um projeto recentemente de um apartamento de alto padrão e, enfim, tinham 4 banheiros no apartamento. Eu lembro que a minha filha até viu o projeto e falou, mãe, 4 banheiros?
As pessoas gostam de banheiro nessa casa, né? Enfim, banheiro separado, cada um tinha um seu. E a gente foi apresentar na reunião para o cliente. E quando ele viu aquilo, ele, tá, lindo, coloquei isso no seu banheiro, coloquei mais isso no seu banheiro, os acabamentos. E aí eu mostrei o banheiro da funcionária dele. E a gente desenhou o banheiro, a gente fez pia esculpida, a gente fez nicho. O banheiro é incrível da funcionária dele, é tão bom quanto o dele. E ele, no primeiro momento, ele olhou para mim, não precisa fazer um banheiro bom para ela. Não precisa gastar nesse banheiro. E a gente, quando eu falo assim, todo mundo fica, ai, nossa, como o cara fez isso? A maioria das pessoas talvez falariam isso. Até a gente, classe média, talvez tivesse a oportunidade de construir algo melhor, falaria isso lá no fundo. Então, essa crítica ela tem que voltar para a gente mesma. E esse exercício de construção, que é, olha, essa pessoa, enquanto você trabalha, vai limpar seu filho, vai brincar talvez mais com seu filho do que você durante o dia, vai servir sua comida, vai dar descarga do seu vaso. Por que não ela tomar banho num banheiro que não vai ser caro e vai ser muito bem desenhado? Isso foi tão interessante no processo desse apartamento que, no fim, essa semana ele brigou com a gente que não veio o desenho da cuba da empregada dele, sabe? Então, eu acho que pequenos gestos, entende? Claro que a gente atinge uma escala, eu não estou mudando ainda globalmente, mas eu acho que o quanto você pode fazer no que você pode fazer. E isso vai reverberando diariamente, seja em qualquer produção que você faça. E eu acho que o que a gente precisa mesmo para democratizar essa sustentabilidade, seja ela no minimalismo, seja no consumo, se a gente falar, por exemplo, de moda, essa semana a Forever 21 faliu, vai fechar todas as lojas no mundo. Então, assim, a gente sabia que isso ia acontecer, mas não sabia que ia ser essa semana, sabia que ia daqui uns 3 anos, 4 anos, né? Então, eu acho que começa por aí, esse questionamento e as grandes organizações a falarem sobre isso. Só que para chegar lá precisa ter uma quantidade de pessoas fazendo esse questionamento. Então, acho que quanto mais espalhar todos esses temas, eu acho que mais é o caminho para democratizar, porque ele começa lá de cima. Se eu colocar aqui um paralelo da arquitetura, né? A gente quer falar de democratização, o próprio elevador de serviço, né? Às vezes tem essa já separação, só que se você é arquiteto, você não consegue tirar da lei, porque está na lei. Então, não tem como você democratizar algo que está acima de você, está acima do seu alcance. E na moda funciona da mesma forma. A gente não consegue, às vezes, não culpando, né, mas por questões maiores, assim, tanto de tecido quanto de fibra. Então, falta muito ali na raiz, né? Então, acho que para chegar lá, precisa espalhar aqui nesses encontros, para poder chegar lá e a gente poder ter mais formas de trabalhar com isso. Eu acho que, até um pouco pegando o gancho também da pergunta da Érica, que eu acho super importante e interessante, não é? Porque me parece que tem tudo a ver com a nossa conversa, falar também sobre como que a gente lida com o consumo. Desde como, apesar da gente ter uma ilusão de um livre mercado, esse tipo de coisa, na verdade o consumo é completamente induzido, desde que a gente é criança. Vem um carrinho para o menino, que depois ele tem um delírio de grandeza de querer ter um carro quando cresce, e assim por diante. Né? Então, eu acho que essa questão da gente se ativar também pode passar por isso. Né? A forma como a gente enfrenta o consumo de por que eu preciso daquilo, por que eu vou comer no McDonald's na vida, sabe? Esse tipo de pergunta acho que a gente tem que se fazer ao longo da vida. Né? Assim como a gente até conversou um pouquinho, né, quando estava montando a apresentação, por que a pessoa precisa ter 50 camisetas que custam R$10, que foi feita com trabalho escravo e tudo mais, ao invés de ter umas 5 boas, que talvez ela tivesse o mesmo custo no total, ou até menos, dependendo e também troca menos, desgasta menos. Então, eu acho que o modo como a sociedade induz a gente ao consumo, a gente tem que ser muito consciente disso. Porque a gente é basicamente induzido a tudo que a gente faz. Se a gente não fica ligado nisso, a gente cai numa armadilha. Eu acho que é por aí. O que eu tentei deixar no início da fala. A gente pensa que como criação, moda, arquitetura ou qualquer disciplina está sendo pragmático e reforçando alguma coisa, mas a gente é só produto de um efeito dominó. Então, no fim, o que a gente está falando não é consequência, não é causa, é só uma mera consequência do que está acontecendo. E eu acho que isso é uma rotina. Eu acho que é uma rotina. E eu acho que eu também acredito. Nós fomos educados de uma forma errada.
A educação, principalmente quem é da geração dos 80, foi toda errada, gente. Os pais, coitados, eles também não tiveram um manual bom ali. Então, eu acho que é esse produto de alteração. Por mais que a gente ainda é induzido, e por mais que a gente pense que a classe C recebe, a internet modificou tudo isso. A internet, qualquer pessoa acessa a internet hoje em dia. A informação, ela foi corrompida, né? Então, a informação chega em qualquer pessoa. Antigamente, a Chanel desfilava na Europa, era tudo centralizado ali, pouquíssimas pessoas acessavam e podiam consumir. Demorava o código da Chanel como moda chegar numa grande fast fashion e aí ser vendido para a massa. Hoje a menina lá da favela sabe que alguém copiou da Chanel e que você está usando isso, e a favela tem o próprio tipo de consumo. Então, assim, isso foi quebrado e rompido. E eu acho que os próximos anos, essa geração nova que vem aí, ela não vai aceitar como a nossa aceitou, porque a gente foi muito acomodado. Então, tudo ia descendo. Você aprendeu sistematicamente a consumir e a não questionar. E eu acho que agora a gente vai entrar numa fase em que as pessoas vão questionar mais. Eu espero. Eu espero que a geração da minha filha questione tudo. Qualquer coisa que for dita, assim, consulte, pergunte, se informe, porque faz isso, no geral, né? A gente repassa as coisas, né? E escute mais. E eu acho que como vai haver uma grande questão com recursos naturais, vai ter para onde correr. A verdade é essa. Então, não é porque uma marca vai querer se tornar ecológica ou uma pessoa, ela não vai ter muito para onde correr. Então, acho que esse vai ser a grande discussão dos próximos anos, talvez da outra metade do século. Não sei nem se a gente vai estar aqui para estar participando disso, mas vai ter pouco recurso para muita gente, num país que está fracionando. Então, acho que daqui para frente é cada vez mais isso, se propor a ter pequenos ajustes diários com a marca que você consome, aonde você come, porque eu acho que se todo mundo parar, o sistema quebra. Então, se as pessoas pararem de... É um efeito meio dominó, né? Aquilo quebra o sistema. Eu vou dar um exemplo ridículo, assim, de um efeito que foi dominó incrível, que foi o rolezinho do shopping, gente. O shopping era só da elite. A molecada foi no shopping, não deixaram entrar, eles paralisaram, eles conseguiram fechar os shoppings. Isso é incrível, o poder da massa. É que ela ainda não se organizou, eu acredito, sabe? Mas na hora que ela se organizar, a mudança ela vai vir assim, ó, e não vai ter muito como não aceitar essa mudança. É o mesmo que está acontecendo agora nesse momento com o papel da mulher, com a questão do gênero, com o negro, com a questão do corpo. As pessoas não têm mais como não lidar com isso e aceitar e se envolver e mudar o discurso. O coleguinha pode até pensar de forma preconceituosa, mas ele não consegue mais verbalizar isso publicamente. Então, esse sistema, essa educação diária, a próxima geração não vai estar sofrendo esse tipo de lavagem cerebral necessária na nossa geração, entendeu? Acho que vai ser muito mais natural o processo. Então, isso que acontece, por exemplo, da Apple, tinha necessidade de você diminuir a questão de objeto, mas ela trouxe outro problema, né? Que era a questão tecnológica, e até hoje questiona isso do detox digital. Então, eu acho que esse momento, a gente tem esses problemas, mas vai ser cumprido isso, eu espero, sendo otimista. Só que eu acho que surgirão outros que serão de outra época, porque, querendo ou não, se a gente for falar de feminismo, ele vem questionado ali desde 1920 na roupa, e até hoje ainda tem problema com isso. Então, o problema é o mesmo, só muda o resultado que foi gerado lá mesmo. Então, a gente está gerando outro problema que a gente nem imagina agora, que a gente, sendo otimista, se tudo se manter, serão outras questões depois. Bom, a gente está num contexto onde, no ano passado, teve várias pessoas que, por piada, ou talvez não tão por piada assim, tivessem pedido intervenção estética na população do Brasil em virtude do material de divulgação de campanha e da estética que estava se divulgando pela internet como um todo. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você em específico, que você falou do poder da rede, é como a gente pode usar a rede ao nosso favor para difundir uma estética um pouquinho mais palatável, não sei se é exatamente essa palavra, mas como tirar partido do trabalho, por exemplo, do seu escritório ou do Centro Estúdio para difundir essa estética para uma massa que não tem contato com ela, que pode vir a ter no futuro. Eu não sei se é uma questão de educação ou se é uma questão, enfim... Eu não entendi sua pergunta quando você fala de estética. Como tipo fazer a pessoa querer consumir esse tipo de projeto, esse tipo de linguagem, num contexto que não é o nosso contexto de classe média alta, de pessoas com instrução, etc. Assim,
não sei se eu vou responder o que você está esperando, na verdade, atendendo a expectativa, mas acho que um pouco do que eu falei a gente tem um ego, né, de querer fazer o que a gente quer quando está projetando. Eu, então, nossa, admito. Só que você tem que, às vezes, acho que ceder, e por mais que você vai realizar algo seu, que acho que é importante, tem algo para ser atendido ali, tem algo para ser ouvido, tem algo para ser, né, canalizado num desenho do cliente. E por isso que eu falei que era uma crítica, mas não de um jeito negativo. A gente não consegue estar numa caixa do minimalismo de uma linha, porque pode ser que, sei lá, daqui a X tempos eu estou fazendo alguma coisa que eu, teoricamente, em estética, me criticaria até do que eu acho que é bom ou ruim, mas talvez aquilo é pertinente porque eu estou fazendo. A gente não mostrou alguns projetos nossos, mas a gente fez uma casa no Nordeste super sustentável, piso era amarelo. Eu nunca imaginei que eu fosse usar uma cor na minha vida, assim. De verdade, André, estou mentindo? Não. Eu realmente não consigo. Quando o cliente começa a me perguntar de cor, eu falo aflição total, porque não que a cor não é importante, eu acho incrível quem trabalha. Mas eu acho que naquele momento, para aquele projeto, era uma resposta, sim, cabível. E era uma cor forte, era amarelo. A cliente olhou para mim e falou, sério que você vai fazer o piso amarelo? Ela ficou sem entender, e ela ficou muito feliz. Mas é porque tinha a ver. A ideia era pegar um tingimento de uma fruta natural. Eu tinha participado de uma série de cursos do Charles Watson, e ele falava sobre o sol da barriga do Picasso. E, enfim, eu acho que muitas perguntas talvez não tenham as respostas que você espera. Eu não tenho como te ensinar a atingir esse objetivo. Por exemplo, quando eu estava fazendo a Height, eu fui para Madureira, com umas pessoas locais do Rio, conhecer uma coisa que chama Trem do Samba, que é numa rua de Madureira, super suburbão do Rio, e que a identidade visual é local, é quase um minimalismo caótico que funciona para eles. O que a gente pode falar de estética, sabe? E querer impregnar no outro? Eu acho que tem que ser muito mais amplo. Eu acho que a riqueza, a geniosidade do desenho é quando você atende aquela pessoa usando um traço seu, mas a pessoa naturalmente se identifica naquilo. Então, ela acaba não te questionando. Agora, como fazer, quando fazer, é o que eu falei, a gente erra muito até acertar. A gente também tem dias de não glória no escritório. As pessoas veem essa foto pronta e falam, nossa, que incrível. Tem dia que a gente está querendo matar alguém, assim, porque as coisas saíram do nosso controle, né? E, sei lá, cada tempo vai passando, eu vou percebendo que a gente controla menos os fatores e se adequa e tenta dar uma resposta do que a pessoa espera dentro de algo que dá prazer da gente fazer. Acho que acaba ficando um pouco isso. Para encerrar também um pouco assim da conversa, dessas perguntas, quando eu fiz esse curso do Charles Watson, ele fez um comentário muito interessante que deu origem para esse curso dele, que ele citou uma passagem do Picasso para o Matisse. O Picasso e o Matisse são contemporâneos de época de produção, e eles se odiavam, porque eles odiavam a estética de cada um. Assim, não, se o trabalho é horrível, você é um lixo, basicamente. E nenhum vendia naquela época, na verdade. Eles não ganhavam dinheiro, eles morreram pobres, basicamente. O dinheiro veio depois, né? E quando o Matisse morreu, o Picasso foi até o enterro dele, e foi a pessoa que mais chorou, que mais ficou mal. E quando as pessoas foram questionar por que ele ficou mal, já que ele não se identificava naquela estética, ele falou uma coisa muito nobre, e foi por essa frase que deu o insight do piso amarelo, desse projeto em si. Ele fala que o Matisse é um Matisse porque ele tem um sol na barriga, e quando você tem 1 milhão de raios dentro, aquilo vai para tudo, entende? Então, eu fico arrepiada. Eu achei incrível quando eu li isso, porque foi ele assumindo a genialidade de uma outra pessoa em algo que ele não se reconhece, e que poucas pessoas podem fazer isso. Então, é isso. Às vezes o genial não vai ser o seu, mas ele não deixa de ser genial, sabe? E não deixa de ser aceitável, e não deixa de ser brilhante. E que bom que se todo mundo tivesse um sol na barriga igual o Matisse teve, né? E criassem coisas que fossem tão questionáveis assim. É uma questão que sempre vem ali do fiscal do minimalismo. Eu amo minhas roupas estampadas e não sou minimalista. Assim, tudo bem, você já está sendo minimalista porque você já está se posicionando. Então, você que você gosta daquilo. Então, eu acho que a estética, ela vem para a gente de uma forma funcional, na prática. A gente vê como a gente, com essa cor, com esse design, é mais prático. Mas a questão de impor uma
Não é a intenção é fazer esse questionamento do que realmente importa para ela. Até porque tem esse movimento, mas tem hoje um movimento da periferia muito grande e que ele é muito importante e ele faz parte tanto disso, aquilo tem que acontecer para isso acontecer e para outros acontecerem também. Então, um complementa o outro, não tem como a gente generalizar uma mesma estética, né? E ela é muito verdadeira. Então, se a gente for falar o que é minimalismo, se a estética estampada, colorida da periferia, ela é real, ela já está sendo minimalista. Você acha que o minimalismo só funciona por oposição? Só funciona se tiver o superlativo do outro lado? Super. Totalmente. Tanto é que a própria linha do tempo ela vem como uma resposta disso. E a gente até não sabe qual é o minimalismo de amanhã, porque a gente está falando desse e amanhã ele pode ser estampado. Então, é aquilo que é o verdadeiro. Não trabalho na área de arquitetura, não sou arquiteto, mas eu estou relativamente próximo a design, porque eu trabalho com tecnologia. E eu fiquei impressionado com o que você trouxe na ideia de essência do seu projeto, e eu acho que é algo que isso não está muito no mundo. Eu trabalho com startup, coisas tipo Uber, Airbnb e tal, a gente toma esses caras como referência. E talvez eles tenham tido esse insight antes de trabalhar a essência e não trabalhar a funcionalidade ou a estética. E eu queria ter um pouco mais do processo criativo para você chegar na essência e talvez evitar ou não ficar sempre focado no resultado, na funcionalidade ou na estética. A gente projeta em várias mãos. Então, seria muito errado eu também dizer que, eu penso assim, a gente é uma soma. Coloca-se outras mãos ali. E o André, às vezes, fica bem bravo comigo, porque, normalmente, quando a gente abriu a obra e, teoricamente, era para o desenho estar brilhantemente pensado e paralisado já, toda a ideia, a gente começa a ter outras ideias. Ia mudar tudo. E aí é um caos total. Mas eu, particularmente, hoje em dia, saio muito assim da minha zona de conforto aqui em São Paulo, no sentido do ambiente que eu tô. Eu sou uma pessoa muito ligada à natureza, meu escapismo acho que é esse, então eu estou sempre procurando olhar para trás mesmo, para o passado, talvez pela minha ansiedade de não conseguir estar no presente nem no futuro, eu tenho um conforto no passado, e dos últimos anos para cá, 2 anos, eu olho muito para coisas que foram feitas lá atrás, principalmente processos artesanais, trabalhos muito manuais em qualquer área, e eu tento trazer aquilo de uma maneira muito contemporânea, porque eu acredito de trabalho. E seja lá qual o tipo de projeto, a gente fez ano passado uma empresa de tecnologia, e foi um super insight, assim, ela é toda também handmade, com muita planta, a gente deu um contraponto pesado com o que ela faz no dia a dia de trabalho dela lá. Eu acho que é isso, a gente acha, eu sempre penso que o cliente entrevista a gente, não a gente entrevista ele quando ele vem contratar. Eu costumo ir nas conversas, observo, vejo o que a pessoa vai falar, o que ela está procurando, e eu acho que naquela primeira conversa sempre tem um insight do que ela quer mesmo, sabe? Às vezes ela fala 1000 coisas e não é nada daquilo. Ela falou uma coisa muito sensorial, emotiva, familiar, e é uma linha que vem, e aí depois a gente desdobra um pouco isso. Eu falo que no escritório eu não costumo ter muitas grandes ideias. Normalmente, quando eu estou fora dali, eu estou pensando coisas, e eu estou num lugar muito nada a ver, lembrei de uma coisa e vai para o escritório depois de alguma forma, entendeu? Então, é orgânico, não tem uma linha também para... Mas eu acho que cada projeto, cada erro, cada cliente vai trazendo um repertório, um amadurecimento nas coisas. E acho que também esse universo, natureza, a minha filha, acho que é a pessoa que mais me influencia hoje em dia. Agora eu tenho um cachorro e cheguei à conclusão de que é a escala que está mais me influenciando também. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito emocional, por isso que eu falei, a gente costuma contar boas histórias, e acho que todo projeto, quando eu olho para a rádio, qualquer um desses projetos, eu sei que tem uma história pessoal minha ali, de alguma coisa nossa, também contada que o cliente nem imagina, assim. E acho que é um pouco isso. Tem uma regra.